Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Saturday Night Live e Nerd Falcão e o Soldado Invernal, começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Narize, explicando o Raiz Nutella de hoje. Saturday Night Live foi o primeiro trabalho que a atriz Julia Louis-Dreyfus teve em sua carreira. E Falcão e o Soldado Invernal é o mais recente, no qual ela fez uma pontinha muito interessante. E o assunto de hoje, é claro, é a nossa análise do quinto e penúltimo episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Ah, eu não quero que acabe, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Oi! Que baita episódio novamente, hein? Sim, estão mandando muito bem. Eu só fiquei espantado que eu achei que ia ter um pouquinho mais de episódio. Você falou penúltimo, já me deu até dor no coração. Não, são 6 episódios, porque essa série tem uma duração mais longa. A minutagem de cada episódio é mais longa do que foi WandaVision, por exemplo. Sim. E a ideia do Kevin Feige é que cada série tenha na faixa de 5 horas e meia, 6 horas de duração. E já vai completar isso no último episódio. Falando sobre o episódio especificamente, bem, ele começa imediatamente depois do final do episódio anterior. Sim. A gente vê o John Walker correndo desesperado após ele ter cometido aquele ato de assassinato em praça pública. Aí ele se esconde num armazém. E claro que o Bucky e o Sam, né, o Falcão e o Soldado Invernal, o encontram lá dentro e eles falam pra ele, mano, dá esse escudo aí que você fez merda. Só que ele, apesar de desesperado, ele não está arrependido. É verdade. Em nenhum momento ele deixa transparecer que está arrependido. Pelo contrário, ele meio que deixa entender que o cara mereceu o que aconteceu. Algumas pessoas criticaram a luta, dizendo que achou que o John Walker deu muito trabalho para os dois. Mas eu tava vendo umas outras análises de outras pessoas dizendo que o John Walker, antes do soro, ele já era um soldado de elite. Sim, eu enxerguei por conta disso, que o cara ele já era o fodão, entendeu? Ele já conhecia técnicas de combate, ele já era um dos soldados principais do país, não à toa foi ele o escolhido para ser o Capitão América. Agora imagina ele já ser bom normalmente, tendo todo esse conhecimento elevado com o soro do super soldado. Em paralelo, tem o Bucky, que ele tá numa fase de transformação. Ele não quer mais machucar as pessoas como antes. Não quer mais matar ninguém como antes. Então faz sentido você ver um soldado que já era muito bom ficar ainda melhor após ingerir o soro do super soldado. E ao mesmo tempo, o Bucky, que é um super soldado também, se frear por causa do estado mental atual dele, do estado de vida que ele quer se encontrar. E o Sam, por melhor que ele seja, ele não tem um soro dentro dele. Então, eu acho que acabou ficando justa a luta. Então, fez sentido eles terem o trabalho de tirar o escudo das mãos de John Walker. Pô, eu achei a luta bem bruta. Eles quebram o braço do John Walker assim, e dá pra ver. O osso não sai pra fora, mas a cena mostra nitidamente o braço dele sendo quebrado. Depois disso, que foi mais como uma espécie de epílogo do episódio, aí começa a trama do episódio de fato, onde nós vemos o John em um julgamento. Ele está sendo julgado pelo que fez. E basicamente todo o Senado dos Estados Unidos, os juízes que estão presentes, chegam à óbvia conclusão que ele não tem condições de continuar sendo o Capitão América. Não, zero condições. Que ele precisa devolver o escudo. Mas, Nariz, eu acho que, olha, esse Wright Russell, que é o filho do Kurt Russell, ele manda tão bem que ele faz um discurso tão foda naquele momento, dizendo que tudo o que ele é, tudo o que ele faz e a forma que ele pensa foi construído por aquelas pessoas que estão na frente dele. Os soldados o ensinaram a ser desse jeito. Que, basicamente, o que ele fez foi o que ele aprendeu. E que
eles, né, aquelas pessoas o julgarem por ter matado um terrorista, ainda mais com tantas guerras que os Estados Unidos travaram nesses anos contra o terrorismo, eles fazem exatamente isso com os terroristas, é hipocrisia. E aí ele fala uma frase que, se você parar pra refletir, tem muitos significados. Ele olha nos olhos de todo mundo e afirma: eu sou o Capitão América. Só que ele, se você parar pra pensar, não é porque ele tá louco, não querendo abandonar o título de Capitão América. É que ele é o que melhor representa o que os Estados Unidos verdadeiramente é. Sim. Então quando ele olha pra todo mundo ali e diz: eu sou o Capitão América, essa frase tem muito mais significado do que simplesmente ele querer ser um homem a continuar usando fantasia e o escudo. Ele tá dizendo que eu sou o verdadeiro reflexo da América, o verdadeiro reflexo da América do Norte, né, dos Estados Unidos. Eu achei muito impactante toda essa parte da conversa do John Walker junto com o Senado, com os juízes e etc. Mais uma vez, isso prova que ele é um vilão com camadas. Muito mais camadas do que muito vilão que já apareceu na Marvel por aí. Sim. Muito bem melhor construído. Exato, exato. E aí vem, logo depois disso, a parte do episódio que fez eu dar um gritinho duplo. Gritinho duplo. Vamos Primeiro, lá. né? Porque você é fã de Seinfeld. Exato, exato. Entra em cena a Julia Louis-Dreyfus, uma baixinha arretada, entendeu? Aquela cara de... ela chega com o nariz em pé, mecha roxa. Aí quando eu vi, eu falei: não é possível, pera aí, é Elaine de Seinfeld? Eles meteram a Elaine de Seinfeld na série. E pesquisando, ela atualmente ela faz parte de uma série da HBO chamada VIP, que ainda está em exibição. E ela fez o Rapa no Emmy, interpretando a personagem dela em VIP. Sim, e só também acrescentando uma série que foi mais vista na TV brasileira, né, por conta das TVs pagas, que é The New Adventures of Old Christine, que seriam as novas aventuras da velha Christine. E foi uma série de comédia muito bem falada também, explodiu na época. Aliás, o Coulson, né, é o ex-marido dela na série. Olha só, hein? Sensacional. E vale reafirmar que ela ficou conhecida de verdade por Seinfeld. E Seinfeld simplesmente é a série de maior audiência da história dos Estados Unidos. Sim, nenhuma outra série conseguiu superar a audiência que Seinfeld deu na televisão e jamais irá superar, ainda mais com tanto serviço de streaming hoje em dia, com pirataria e etc. O último episódio de Seinfeld colocou mais de 75 milhões de americanos sintonizados ao mesmo tempo para assistir. Sim. Friends, que é a outra série que também teve muita audiência, que está em segundo lugar, no seu último episódio teve 55 milhões de pessoas sintonizadas. Tipo, 20 milhões a menos que Seinfeld. Sim, o pessoal faz a comparação com o Super Bowl, a final do Super Bowl. As duas séries, elas se equipararam ao que o Super Bowl consegue fazer. Então, assim, é um número gigantesco, porque o comercial mais caro do mundo é o comercial do Super Bowl. E eu acho importante salientar esse currículo da Julia Louis-Dreyfus. Por quê? Porque os produtores e os diretores haviam dito que iria entrar uma personagem muito importante nesse episódio, que seria uma participação especial e que seria interpretado por uma atriz conceituada. Eu vi que muita gente ficou decepcionada com o que foi mostrado, mas eu falei: gente, a Julia Louis-Dreyfus é a rainha da TV. Sim. Ela é a rainha do Emmy. A menina, ela só esteve na série de maior audiência da história dos Estados Unidos. A galera esperava um ator de cinema, mas ela tem o mesmo nível de um ator de cinema, por mais que ela não tenha feito muitos filmes. Mike, foram duplamente equivocados. Primeiro, achando que ela não é uma atriz de cinema de grande nome, mas em compensação em TV, ela domina de longe, facilmente. Exato. E outra coisa é que muita gente não sacou, não conseguiu
pegar a profundidade daquela personagem que foi inserida. Mas, meu filho, quando ela chegou falando, eu me chamo Valentina Allegra de La Fontaine, e depois ela corrigiu falando, opa, Condessa Valentina Allegra de La Fontaine, eu não foquem acredito que eles fizeram isso. Eu não foquem acredito. Ela é a Madame Hydra, meus filhos, a Madame Hydra. E só pro pessoal entender, existem 2 Madames Hydras, né, Mike? 3, na verdade. 3? É assim, eu conheço Madame 2. Hydra, Madame Hydra, vamos lá. Não é um nome super-heróico ou super-vilanesco necessariamente. Madame Hydra é um cargo. Dentro da Hydra, o máximo, mais longe que uma mulher consegue chegar na hierarquia da Hydra é esse status de Madame Hydra. Entendeu? Sim. Existe a primeira Madame Hydra, que eu não me recordo o nome, porque eu me lembrei do nome dela quando ela citou, porque eu acho um dos nomes mais legais da Marvel. Eu vou até repetir. Condessa Valentina Allegra de La Fontaine. Gente, que nome maneiro. Não existe nome mais maneiro que esse. Aí eu fiquei muito feliz. E ela é uma Madame Hydra mais recente. A primeira é mais conhecida e talvez até mais importante que ela. Que é a Víbora, né? Que é a Víbora, exato. Que inclusive a Víbora apareceu... Uma versão da Víbora chegou a aparecer em Wolverine Imortal, diga-se de passagem. Só que ela tem um histórico nos quadrinhos muito importante. Porque ela, inicialmente, foi agente da S.H.I.E.L.D. Sim. Ela não só foi agente da S.H.I.E.L.D., como ela foi a namorada do Nick Fury. Sim, namorada e braço direito. Exato, namorada é braço direito do Nick Fury. Só que, na verdade, ela era uma agente dupla, infiltrada na S.H.I.E.L.D. Porque ela trabalhava para uma organização chamada Leviathan, que é uma organização da Rússia. Sim. Aí deu um monte de treta, saiu, fugiu e ela acabou entrando para a Hydra. Aliás, eu até cheguei a dar uma estudada, né, desse rolo que ela teve com o Nick Fury. Parece que nas histórias em quadrinhos também, o Nick Fury ele sai, né, da S.H.I.E.L.D. E nesse momento que ele sai da S.H.I.E.L.D., ele fica por fora, meio que desconstrói a S.H.I.E.L.D. e ela perde cargo lá dentro. E daí, com isso que ela acaba indo se aventurar na Hydra. Exato. Eu não tenho certeza se isso é recente ou não. Eu acho que tá na época da invasão secreta, em que o Nick Fury ele cria os Guerreiros Secretos. Que vale dizer que o arco do Guerreiro Secreto serviu como inspiração pro Capitão América Soldado Invernal. Porque o Nick Fury descobre que a Hydra estava infiltrada na S.H.I.E.L.D. Sim. Que é o que acontece no filme. Exato, o que acontece no MCU, né? É, no MCU, exatamente. No segundo filme do Capitão América, como eu disse. E ela... Quando ela entra efetivamente pra Hydra, como eu disse, ela se torna a Madame Hydra. Eu não sei, tá assim, eu disse que ela é a Madame Hydra porque é o nome que pipoca quando você cita a Valentina. Mas a Hydra, de certa forma, é coisa do passado. Talvez ela pode simplesmente ser uma agente dupla que já trabalhou na S.H.I.E.L.D. Inclusive, eu acho que eles escolheram uma atriz mais velha para mostrar no futuro que ela pode ter tido um passado sim na S.H.I.E.L.D. e sim com o Nick Fury. Legal. Condessa Valentina Allegra de La Fontaine tem uma certa importância na saga Invasão Secreta. E a série da Invasão Secreta está logo aí. Sim, tá chegando. Eu acho que ela estará na série da Invasão Secreta, vai ter um encontro com o Nick Fury e talvez role aquela tensão sexual do passado, do tipo, nós já tivemos um lance no passado. Sim. Resumindo, é como se a Valentina fosse o Nick Fury do mal. Sim. É a melhor forma de resumir. Ela vai agregando a galera do mal pra ela. Exato. Inclusive, os produtores de Falcão e Soldado Invernal a descreveram como o Nick Fury mais engraçado e mais debochado. Entendeu? Sim. E que não vai se limitar a essa participaçãozinha, não. Que ela vai ter um grande futuro no MCU. E vale dizer que essa... É assim, muita gente estranhou a forma que ela entrou em cena, porque foi muito jogado. Sim. Mas, na verdade, essa deveria ter sido a segunda participação dela. Porque ela aparece primeiro em Viúva Negra. Ah, é verdade. Eu vi o pessoal comentando que ela ia ser introduzida em Viúva Negra. Exato. Então, só que relembrando que Viúva Negra era pra ter estreado em abril do ano passado. Sim. Então, nesse momento, na entrada dela, era para as pessoas já saberem quem ela é. Só que acabou invertendo tudo e essa acabou sendo a primeira participação dela. Por isso que eu acho que ficou meio estranho. Só quem lia gibi conhecia. Porque se você vê Viúva Negra e depois vê a série,
série, aí você já saberia quem ela é. Então, creio que em Viúva Negra ela vai ter uma importância muito grande. Dizem que a adaptação que vão fazer, porque ela é russa, né? A personagem ela é russa. É que ela pode estar envolvida também na Sala Vermelha que cria as Viúvas Negras. Sim. Na versão do cinema. Então eu tô muito curioso. Ou seja, gente, é uma atriz foda que está interpretando uma personagem foda e que vai ter muita importância pro MCU, sim. Então vocês calem a boca, porque não é porque não apareceu o Wolverine, quando tá todo mundo esperando de novo o Wolverine. Gente, esquece o Wolverine. Sim. Não é porque não apareceu ele que é ruim. Não é porque você não conhece o personagem que o personagem não é bom. Calmei. Ok. Continuando. Ela entrega um cartão pro John Walker. Só que é um cartão que não tem nada escrito. Sim. E ela fala umas verdades também. Ela basicamente diz que eles condenaram o John Walker, mas se ele tivesse feito o que fez longe das câmeras, talvez ele teria ganhado outra medalha. É muito significativa essa frase, né? Exato. Só que eles tinham que manter a pose. Que ele deu azar que ele fez isso publicamente, com o símbolo do Capitão América e etc. E ela afirma que a melhor decisão que ele tomou foi ter tomado, né, o soro do super soldado, porque isso pode ser muito útil. Uhum. E a minha teoria é que talvez quem monte os Thunderbolts seja ela. Eita porra. Olha aí. Ela talvez monte-se um grupo de personas não gratas da Marvel. Eu já vou chegar nessa parte dos Thunderbolts, vou continuar avançando no episódio. Eu não lembro se é antes ou um pouco depois disso, a memória falha aqui, mas a gente tem o que aparenta ser o último momento do Barão Zemo, na qual ele está em um local que homenageia os mortos em Sokovia. Uhum. E o Buck vai atrás dele. E tem uma cena muito interessante entre os dois, porque ele sabia que o Buck ia atrás dele, e ele até disse que ele demorou. Ou seja, o Barão Zemo, ele estava esperando para ser preso, ou para receber o castigo que o Buck estava disposto a dar a ele. Sim. Enquanto ele estava, repito, nesse memorial às vítimas de Sokovia. E o Buck está com uma arma, coloca na cabeça dele e tudo leva a crer que ele vai matar o Barão Zemo. Só que a arma está sem balas. Aí o Buck meio que pra dizer que eu não sou a pessoa que você acredita que sou. Não sou mais o Soldado Invernal. Eu não vou te matar a sangue frio. E aí ele entrega o Barão Zemo às Dora Milaje. Algumas pessoas acharam que elas o levariam a Wakanda, mas não foi isso. Elas vão levar o Barão Zemo, e elas afirmam, para uma prisão chamada Balsa. A Balsa já apareceu em Capitão América Guerra Civil, que é justamente uma das cenas mais fortes do filme, quando todos os heróis, né, os heróis contra o registro, estão presos. E o Tony Stark olha um por um e ele começa a pensar, meu Deus, o que eu fiz? Eu prendi meus amigos? Uhum. Eles estão na cadeia. Nos quadrinhos, a Balsa, ela é a prisão pensada para supervilões. Tá. Entendeu? Uhum. Tanto que ela o nome dela é Balsa porque ela fica no meio do mar, no meio do oceano, e ela afunda no oceano. Tanto que, repito, a cena em Capitão América Guerra Civil é exatamente isso. E se a Balsa é onde estão os vilões da Marvel, e o Barão Zemo está indo pra lá, ele vai ter um encontro com outros vilões. Entendeu? Sim. E eu não duvido que o John Walker, por mais que no episódio em questão, o governo, ele havia tirado todo os bens dele, né? Toda a aposentadoria, ele não ia ter direito de receber mais nenhum centavo do governo. Eles o mantiveram livre, né? Você está livre por causa do seu histórico do passado, mas nós não podemos deixar você continuando a ser o Capitão América e nem um soldado mais para nós. Por sinal, isso é uma grande crítica ao que o governo faz com os soldados quando eles voltam da guerra. Aham. Eles não dão apoio algum. E muitos soldados enlouquecem por causa disso. Muitos soldados acabam indo pro mundo do crime porque eles ficam sem saber o que fazer. Muita gente está citando o Rambo como exemplo, no primeiro filme do Rambo, que tem um diálogo em que ele diz que quando eu estava no Vietnã, eu pilotava máquinas de milhões e milhões de dólares. Agora eu volto pra casa e todo mundo diz que o que eu fiz foi errado e não deixa nem eu dirigir um táxi. Que coisa, né? Entendeu? Tipo, uma guerra que não foi ele que começou, no caso do Rambo, né? É uma guerra que ele foi obrigado a ir, que ele tava seguindo ordens e de repente ele sai de lá e vira o vilão. Uhum. E tipo, é o que aconteceu com o John Walker. Ele foi condecorado a se tornar o Capitão América por causa do governo. De repente,
ele faz essa cagada pública, mas uma cagada pública que, como eu disse, se talvez não tivesse sido pública, ele teria ganhado outra medalha. E perde todos os seus direitos de trabalho. Tipo, quem vai contratar esse homem agora? Sabe? Agora, a única coisa que ele sabia fazer, que era ser um soldado, ele não vai mais poder fazer. Sim. Aí chega a Valentina e oferece uma oportunidade a ele, que ele ainda não aceitou, porque ele não entendeu quem ela é. Mas isso, eu acho que isso pode dizer muito do futuro. Inclusive, eu imagino que o John Walker vai ser derrotado no final do último episódio, porque ele é o vilão e vilões servem para ser derrotados. E talvez ele vá parar na balsa também. Faz sentido. E quem comanda a balsa no MCU? O General Ross. Sim. Entendeu? Uhum. Ele é o comandante da balsa no MCU. E vale dizer que nos quadrinhos, sabe quem já foi diretor da balsa? Quem? O John Walker. Olha aí. Inclusive, talvez, se, sei lá, ele vai enfrentar os heróis, se não for algo público, de repente, como uma forma de não deixar ele sem emprego, ela consiga convencer o Ross a levar o John Walker pra trabalhar na balsa. E aí ele vai ter contato com os outros vilões também. Porque assim, não tem muito... O problema do MCU é que eles matam muito vilões, né? Mas o Abominável está lá. Ele vai estar em Mulher Hulk. O Abutre está preso, ele não estava na balsa, mas de repente jogaram o Abutre lá também. Entre alguns... O próprio Barão Zemo, que nos quadrinhos é um dos responsáveis por fundar os Thunderbolts. Então, as peças dos Thunderbolts estão sendo construídas. Sim. Eu acho que vai acontecer. Boa. Continuando no episódio aqui, a grande discussão nem é essa. A grande discussão, mais do que tudo, é, mais uma vez, o racismo. Sim. E, meu Deus do céu, o Sam, ele tem um diálogo de cortar o coração com Isaiah Bradley. Sim, foi muito bem construído esse diálogo. Muito bem construído. Quando ele volta pra casa, após a missão com o John Walker, o Sam, ele fala que ele precisa resolver algumas pendências. Entre elas com a família, que tem que consertar o barco, ele quer passar um tempo com a irmã. Uma dessas pendências é o Isaiah Bradley. Porque ele tá meio mal porque ele não aceitou o escudo, foi pro John Walker e deu a merda que deu. E o diálogo que tem entre eles é algo extremamente profundo. Basicamente, o Isaiah Bradley, ele sofreu tanto na vida, ele dá detalhes maiores de como foi a vida dele. Ele diz que quando ele foi escolhido para ser a cobaia do soro do super soldado, que outros homens também haviam sido escolhidos, homens negros. A grande maioria morreu, como isso bate com os quadrinhos até o momento. Acho que a grande diferença é que ele não foi o Capitão América antes do Steve, né? E o Steve ainda é o primeiro Capitão América do MCU. Só que as pessoas não entendiam porque o soro funcionou no Isaiah, mas não funcionou nos outros. Isso até me remete a uma frase que o Barão Zemo falou no episódio anterior, que ele disse que o soro corrompe as pessoas. Aí o Sam diz, mas não corrompeu o Steve Rogers. E o Barão Zemo responde, mas não existe outra pessoa igual a Steve Rogers. Existe? E a resposta é, existe. Essa pessoa foi Isaiah Bradley. Ele teve o soro do super soldado, ele não se corrompeu com o poder. Inclusive, ele foi o responsável por salvar os soldados sobreviventes. Sim. Todos os soldados sobreviventes. E o que ele ganhou em troca? Uma prisão durante 30 anos. Porque os Estados Unidos não gostou da atitude dele ter desobedecido a regra deles, o pedido deles, e ter ido salvar esses soldados. E existe uma cena idêntica do Capitão América, o primeiro Vingador, na qual o Steve Rogers desobedece a ordem dos seus governantes. Ele invade uma base e salva todo o pelotão do Bucky. Inclusive o Comando Selvagem, que está presente também. E ele é condecorado. Enquanto Isaiah Bradley fez a mesma coisa e é jogado na prisão por 30 anos e é torturado durante 30 anos. É muito errado, né? É muito errado. E o Sam até diz que ele quer revelar a história do Isaiah para o mundo. O Isaiah fala que ele não quer que isso aconteça e que ninguém iria acreditar, porque o país está apagando a história deles há mais de 500 anos. A história deles, homens e mulheres negras. E que os Estados Unidos jamais vai permitir a existência de um Capitão América negro, porque o escudo é o símbolo de um homem branco. Cara, isso foi muito foda. E assim, o Isaiah Bradley basicamente pede pro Sam não aceitar, não ir a fundo, viver a vida dele e deixar isso de lado.
Só que o Isaiah, ele tem as suas razões. Ele é fruto de uma outra época. Ele sofreu o que ninguém mais sofreu. Então ele ter essa raiva é incrivelmente compreensível. E o que eu tô gostando dessa série é que a série é basicamente sobre o Sam seguir o seu próprio caminho. Ou seja, ele não vai se tornar o Capitão América porque o amigo dele pediu. Ele não vai se tornar o Capitão América porque o governo pediu. Ele tem que se tornar o Capitão América porque ele quer. Porque é a decisão dele. E por isso que eu acho muito significativo essa série mostrar toda a jornada do Sam Wilson até ele aceitar essa responsabilidade em ser o Capitão América. Sim. Porque, repito, senão ia soar que ele só se tornou porque o Steve pediu. E não pode ser assim. Ele tem que se tornar por ele mesmo. Sim. E todo esse diálogo com Isaiah mostrou o outro lado também. Do tipo, cara, você não precisa ser o Capitão América. Você não precisa usar esse escudo que é o símbolo de um homem branco, sabe? Então se o Sam quisesse não virar o Capitão América, faria sentido, porque ele não precisa disso. Mas o Sam não é o Steve, o Sam não é o governo e o Sam não é o Isaiah. Sim. O Sam é o Sam. Uhum. Então ele tem que decidir por ele. E é muito foda. E aí tem umas cenas muito interessantes, porque também tem algumas questões do Bucky. Esse episódio é mais focado no Sam, né? Sim, antes de você falar do Bucky, deixa eu só fazer uma vírgula rápida. Depois da luta do Sam e do Bucky com o John Walker, o John Walker quebrou as asas do Sam. E o Sam como se fosse papel. Não, foi fácil, crack, sabe, acabou. Já foi as asas, né, do Falcão. E quando eles já tinham terminado a luta, tal, não sei o que, eles estavam voltando, aparece o querido Joaquim Torres de volta. O Joaquim fala, nossa, o que aconteceu com as suas asas, né? Daí ele fala, quebrou, sabe, não quis dar muito detalhe. Daí ele fala assim, não, a gente dá um jeito, a gente conserta tal. Daí o Sam fala assim, fica pra você. E ele sai, larga as asas com o Joaquim e vai embora. Então ali dá uma impressão de tipo assim, ó, faz o que você bem entender com essas asas, entendeu? Relembrando que o Joaquim Torres nos quadrinhos se torna o Falcão também, o Falcão do Capitão América Sam. Aí, ó, olha aí as coisas sendo montadas de forma sutil. Já deu a pincelada. E antes de partir pro Bucky, de fato, eu quero falar um pouco dos apátridas. A minha única reclamação desse episódio é que a galera viaja muito rápido. Gente, eles estavam na Europa, piscou, foram pros Estados Unidos. Gente, que tecnologia é essa? A tecnologia já tinha roubado, só pode. Exato. Aí a Carly, que no episódio anterior ela tava super sensata, por assim dizer, mostra que ela se perdeu de vez. Ela está disposta a matar muitas pessoas pela causa, sim. E ela até pede ajuda pro Badrock, que é o homem que pula muito e chuta alto. Sim. Que foi aparecer no Capitão América Soldado Invernal, apareceu no início dessa série, né, no primeiro episódio. E ele tá com raiva do Sam Wilson por ter sido derrotado por ele e decide ajudá-los, né? Eu acho que eu não lembro o que ele faz, se ele dá uma arma pra eles, algo assim. Mas momentos antes, a Sharon Carter também aparece falando no celular e ela está falando francês. Sim. Eu percebi isso. E o Badrock, ele é francês. Então, isso que eu falei. Eu falei, será que ela tá ligando pro Badrock? Eu falei, o que será que tá rolando aí que eu não tô pescando? Até o momento, a gente não sabe qual que é a da Sharon Carter direito. A gente sabe que ela virou, tipo, uma traficante de Madripoor, mas a função dela exata não temos noção. Muita gente acredita que ela pode ser um mercador do poder. E, considerando que ela tem esses negócios ilegais, ela vende arte também, artes ilegais, ela é uma mercadora. Eu acho que ela pode ser um mercador do poder, sim. Só que talvez eles utilizem o mercador do poder de outra forma, não como vilão, não como uma pessoa que dá superpoderes para os outros. Como já vimos na série, até agora o mercador do poder não apareceu e a função dele não é essa. Eu acho que ela pode ter sido a responsável por entregar o soro pros apátridas, porque talvez acreditava na causa deles e se arrependeu. Porque lembra que os apátridas deveriam entregar o soro para uma pessoa que mandou uma mensagem no SMS? Sim. E de repente eles não fizeram isso? E talvez ela mandou o Batroc pra ser uma espécie de espião, do tipo, meu, vai lá, faz o que eles querem, porque eu preciso que eles parem de fazer o que estão fazendo, porque a culpa é minha. E talvez ela realmente seja essa mercadora do poder. Porque, repito, a ideia era que ela tivesse, se for ela mesmo, né? É que essa pessoa misteriosa tivesse acesso ao soro do super soldado. Então faz sentido ser ela, sim. Não sei, mas a possibilidade é real. Mas eles precisam resolver isso do mercador do poder. Ele não apareceu até agora. Sim, verdade. Continuando, falando um pouco do Buck, tá? Ele
ainda não sabe o que fazer da vida, basicamente. Mas é legal que agora ele dá pra ver que ele encontra no Sam uma espécie de porto seguro. Porque ele, por livre e espontânea vontade, decide aparecer nas portas do Sam com um presente, né? Sim. Ele disse que pediu pra uns amigos de Wakanda fazer um presente pro Sam. Sim, aliás... Que é uma maleta gigante. Aliás, eu gostei do que você falou do Porto Seguro. Ele enxergou, sim, o Porto Seguro no Sam, porque o Sam pode ser o cunhado dele, né? Exatamente. Tem a piada, não flerte com a minha irmã. A primeira coisa que ele fala é: oi, Sarah. Tem até um meme, tem uma cena em que o escudo do Capitão América está com o Sam, né, na casa dele. Tem uma cena que os sobrinhos do Sam estão brincando com o escudo do Capitão América. Uma cena bem bonita. Sim. De meio que mostra a força do símbolo sobre as crianças, né? Só que o Buck, ele olha para as duas crianças brincando com o escudo e dá um sorriso. Aí o meme é o seguinte: ai, que cena linda. Bom saber que eu vou virar o pai deles logo logo. Enfim, o Buck, ele ajuda o Sam a reconstruir o navio. E não só o Buck, a comunidade inteira ajuda o Sam, porque ele deixa claro que a família Wilson é uma família muito solidária, que ajudou a comunidade durante os anos todos em que os pais do Sam estiveram vivos. Sim. E eles têm essa gratidão tão grande pela família Wilson, que eles ajudaram o Sam e a irmã a remontar o navio de graça. E ele também usou, né, a coisa que ele tentou usar no banco, ele usou pra benefício dele. Ele falou assim: aqui é o Sam, o Falcão, né? Ele deu uma carteiradinha ali também, né? Exato. Mas antes disso, eles falaram que a família Wilson sempre os ajudou. Sim. Sabe? Então é legal pra ver como é que ele vem de uma boa família. Sim. E eu achei isso muito legal. Aí tem uma montagem muito anos 90 deles montando o navio, plano contra o sol o tempo inteiro, uma fotografia linda esse episódio. Eu acho que é o episódio que tem a melhor fotografia até o momento. Tem até uma cena do Sam e do Bucky, eles brincando com o escudo, né? Ambos jogando e o escudo voltando pra um, voltando pra outro. E basicamente o Bucky diz que ele pede desculpas por não ter entendido o porquê que o Sam não queria aceitar ser o Capitão América, aceitar o escudo. Ele pede desculpas pro Sam, ele não tinha entendido a importância, a dificuldade, o peso em ser o Capitão América e um homem negro. Então o Buck, ele pediu desculpas. E após toda essa montagem de construção do navio, o Sam, ele basicamente incentiva o Buck a resolver os assuntos pendentes. E falta um assunto pendente na vida do Buck, que é aquele velhinho japonês que apareceu no primeiro episódio. Então eu creio que esse arco do velhinho vai ser concluído no último episódio. E a gente descobre, né, que o Steve deu o escudo pro Sam e o Steve deu o caderno pro Buck. Presente merda, né, Steve? Você dá o escudo do Capitão América pra um e um caderninho velho pro outro. Enfim, aí ele usa esse caderno justamente pra colocar aqueles nomes, né? Então tem alguns assuntos inacabados. Só que eu achei muito legal que o Sam tem uma conversa com a irmã dele muito profunda e que dá pra ver nos olhos dele que ele tomou a decisão em sim assumir o escudo. E aí começa uma montagem de treinamento à la Rock Balboa, na qual ele corre pra caramba pra ficar em forma, ele joga o escudo, ele tá treinando o quanto que ele consegue, o quão longe ele consegue jogar o escudo, né, fazer aqueles movimentos de bate e volta, né, aqueles movimentos de bola de sinuca, sabe? E é legal que mostra ele errando várias vezes. Só que assim, não tem uma passagem de tempo, mas essas montagens de treinamento servem pra mostrar que o tempo passa. Tipo, pode ter sido uma semana, pode ter sido um mês, pode ter sido 6 meses. Não importa quanto tempo se passou. O lance é que ele treinou o uso do escudo. Sim. E o episódio termina com o Sam abrindo a maleta. Que a luzinha da maleta é a cor azul e vermelha, que é a cor da bandeira dos Estados Unidos, né? Diga-se de passagem. Sim. E o episódio acaba no momento que ele abre a maleta. Só pra contextualizar, ele abre a maleta quando ele vê o noticiário de Nova York, no qual os apátridas atacam alguma conferência mundial, etc e tal. E daí ele fala, opa, chegou a hora. Daí ele vai nessa maleta, abre e ele dá aquela respirada de tipo, caraca, eu vou fazer isso mesmo? Assim, o que eu imagino que tem dentro desta maleta? Que tem o novo uniforme do Sam,
que deve ser o uniforme do Capitão América. O que deixa aquele negócio que o Buck entendeu meio como um papo furado, né? Não, entendi, porque você não quer, mas tá aí seu novo uniforme aí. Putz, por coincidência as cores do Capitão América. Desculpa aí, Sam. Olha, eu entendi, mas já tava pronto, entendeu? É vibrânio, mandar desfazer vibrânio é complicado. Aliás, eu acho que vai ser um uniforme inteiramente de vibrânio. Eu também acho. Asas de vibrânio, o uniforme em si, porque tem que ser resistente, né? Você já viu que o John Walker rasgou feito um papel a asa dele. Sim. Aliás, eu não sei se o Mike viu, mas eu vi uma imagem que saiu, que vazou de um bonequinho do Sam com a roupa do Capitão. Lindíssimo esse boneco. Tô muito curioso. Só um adendo, falando dos apátridas novamente. Tem uma cena que os apátridas estão num parque e eles ativam o celular. E o celular de todos do parque começam a piscar uma cor vermelha. E eles param de fazer o que estão fazendo e vão seguir os apátridas. Eu não entendi se eles são seguidores dos apátridas, porque afinal de contas eles influenciaram o mundo inteiro, ou se eles foram controlados de alguma forma. Eu fiquei muito confuso nessa cena. Eu deduzi que eram seguidores que estavam à paisana espalhados pelo parque, que já sabiam que ia ter alguma ação a ser feita. E daí, na hora que toca o celular, é tipo falando, gente, tá na hora, vambora. É, exatamente. Ou seja, isso deixa ainda mais interessante, porque quer dizer que lutar contra os apátridas é lutar contra o povo. Sim. Porque o povo tá do lado deles. Olha só a complexidade. Agora vamos falar do fim de verdade, que esse episódio tem cena pós-créditos, a primeira cena pós-créditos de Falcão e o Soldado Invernal. Uma cena que estranhamente lembrou muito a cena do Tony Stark dentro da caverna construindo a armadura. Nós vemos o John Walker basicamente falando: não querem que eu seja o Capitão América? Então foda-se, eu vou construir o meu escudo. No maior estilo Arte Ataque da Disney. Ele faz o seu escudo ali de latão, entendeu? Não sei que material ele usou, mas eu tenho certeza que na primeira jogada ele vai quebrar. Mas basicamente, acho que é pra manter o símbolo, sabe? O John Walker está construindo o seu próprio escudo do Capitão América no maior estilo faça você mesmo, né? Deve ter visto algum tutorial no YouTube e decidiu seguir. Tutorial da Hasbro, né? Da Estrela. Não, exato. Não, assim, a cena é significativa porque mostra que ele não desistiu dessa ideia. Sim. E aí nós vemos o nascimento, né, do agente americano. Sim. E o que eu acho? Que talvez ele tente recriar também a roupa do Capitão América. Mas talvez falte tecido azul. De repente ele usa o tecido preto, que é a cor do agente americano de fato. Eu só tô tentando entender o quão eficaz vai ser esse escudo, gente. Que é sério. Vai lutar escudo de vibrânio contra escudo de metal, de latão. O cara pegou umas latinhas de Skol e fez o escudo. Não faz, enfim. Mas eu tô muito curioso pra ver que ele ainda, querendo ou não, ele ainda tem o soro do super soldado dentro de si. Eu quero muito ver como vai ser o embate do Capitão América Sam Wilson versus o agente americano John Walker no último episódio da série, que é semana que vem. Muito bem, e depois dessa extensa análise sobre o 5º episódio, nós trazemos as manchetes do dia. Homem-Aranha no Aranhaverso 2 define novo trio de diretores para a continuação. São eles: Joaquim dos Santos, conhecido pelas animações Avatar, Korra e Liga da Justiça Sem Limites; Kemp Powers, conhecido por ter dirigido Soul; e Justin K. Thompson, que é o animador do primeiro Aranhaverso e também da animação Clone Wars, só que é a Clone Wars de 2003, que é uma animação em 2D. Esses vão ser os trios de diretores. E vale dizer que Phil Lord e Chris Miller, eles continuam como produtores e vão assumir o roteiro de Aranhaverso 2. Wookiees, que é a raça de origem do personagem Chewbacca, pode aparecer na 3ª temporada de Mandalorian. O logotipo do filme The Flash é enfim revelado. Além do logotipo, 2 boas notícias. O filme terá o mesmo compositor de It a Coisa, que também foi um dos responsáveis pela composição ao lado de Hans Zimmer de Blade Runner 2049, além dele ser o atual compositor do filme do Mortal Kombat, que irá estrear em breve.
Além disso, foi confirmado que Michael Keaton retornará como o Batman do ano de 1989, o Batman do Tim Burton, no filme do Flash. Diretor de Mortal Kombat não permitiu discussões sobre sequências ao longo da produção. Porém, agora que o filme está para sair, ele revelou que o plano original é que Mortal Kombat seja uma trilogia. O derivado de Mad Max, que é o filme da Furiosa, se tornará a maior produção da história da Austrália, anuncia a Warner. Vale relembrar que o George Miller, criador de Mad Max, retorna para a direção de Mad Max Furiosa. Produtor garante que derivado do filme Batman, de Robert Pattinson e dirigido por Matt Reeves, será bem diferente da série Gotham da Fox. Após a revelação bombástica de que Alfred Molina será o mesmo Dr. Octopus do Homem-Aranha 2 de Tobey Maguire e Sam Raimi, agora uma notícia mais simples envolvendo o terceiro filme do Aracnídeo de Tom Holland. Jon Favreau foi oficialmente confirmado como Happy Hogan em Spider-Man No Way Home. Sony está desenvolvendo múltiplos remakes de Metal Gear Solid, aponta rumor. No caso, a ideia seria refazer a primeira trilogia inteira. Depois das manchetes, a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Muito obrigado a você que sempre faz o download, tanto pelo aplicativo Orelo, que ajuda todos os criadores de conteúdo, quanto você que ouve através do YouTube. Temos também o Nerd Raiz Nerd Nutella no YouTube. É só você procurar por Nerd Raiz Nerd Nutella e clicar em Channel, que é canal. Vai ser o primeiro canal que vai aparecer, tá certo? E também em todas as outras plataformas aí de podcasts, como Spotify, TuneIn e etc. Muito obrigado a todos os downloads, tá bom? E também quero falar pra você, siga a gente no Instagram, @NerdRaizNerdNutella, tem a publicação de todos os episódios, tem também interações nos stories, né, e nos destaques, então vai lá, segue a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E claro, se você quiser mandar dicas, sugestões ou comentários, pode mandar no @NerdRaizNerdNutella ou nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e Fabio Nariz no Twitter. Muito obrigado mais uma vez pelo download e lembre-se, quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.